Queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para fazer novamente um resumo da aula do domingo da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos também encerrando um trimestre de estudo. Estudo que foi a respeito do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E nessa última aula, nós vamos falar sobre os aspectos finais ali do Sermão do Monte, que vai envolver 3 aspectos. O primeiro deles são os falsos seguidores de Cristo. O segundo, em quem nós estamos alicerçados. E o terceiro, Jesus, a nossa verdadeira identidade, ou seja, como que a nossa identidade deve ser aperfeiçoada aqui na Terra. Muito bem, vamos lá. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esse trimestre de estudo que o Senhor nos deu, esse trimestre em que pudemos estudar, Senhor, aspectos ali do Sermão do Monte, grandes ensinos que teu Filho Jesus nos deixou, e, Pai, queremos ser ouvintes e praticantes da tua palavra. Nos ajuda pelo teu Espírito, para que não apenas ouçamos a palavra, mas que nós traduzamos essas palavras em convicção e em ações em nossas vidas. Que realmente nós possamos ser luz aqui na terra, sal desse mundo aqui, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus. É interessante que a semana passada, um dos aspectos que nós vimos do Sermão do Monte foi alerta sobre os falsos mestres, falsos profetas. E agora Jesus vem com outro alerta, que é referente aos falsos seguidores. Falsos mestres e profetas e falsos seguidores agora. E a gente vai achar isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Eu vou ler aqui na nossa versão, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, que alerta sério, né? Que alerta sério. Pessoas que usavam o nome de Jesus e usam o nome de Jesus, mas que no grande dia, Jesus vai dizer para essas pessoas, eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Se Jesus não conhece essas pessoas, foram pessoas que nunca tiveram de fato um encontro com Jesus. Não tiveram a oportunidade de ter sua vida transformada por Jesus. Isso é um alerta muito sério. Não basta simplesmente usar o nome de Jesus, falar, reproduzir, digamos assim, textos bíblicos. O que vai importar é a motivação, é o conhecimento de Cristo na intimidade. Então, é interessante aqui que tem uma observação que a lição nos traz, é que milagres não mudam caráter. Milagre não muda caráter. O que muda o caráter de alguém é o relacionamento com Jesus. É deixar que a palavra ela bata em nós, digamos assim, e que através da palavra nós possamos fazer uma reflexão e deixar que a palavra realmente vá alterar o nosso comportamento, nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas ações. Nós temos de ser confrontados. Eu sempre tenho dito isso nas aulas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que ser uma palavra que nos leve à crise. Como assim a crise? Há uma crise existencial. Eu tenho que ser confrontado pela palavra. Eu tenho que enxergar na palavra situações, condições que exigem mudança da minha vida. E eu preciso colocar isso em prática. A palavra de Deus não é um mero livro de leitura.
que a gente às vezes, né, quando muitos têm esse hábito de antes de dormir, passar a mão em um livro de literatura e dar alguma lida. A Bíblia não é esse tipo de livro. A Bíblia é um livro que nos apresenta a Deus e que mostra o caminho de volta para Deus. Então nós precisamos deixar-nos ser transformados pela palavra de Deus. E Jesus aqui dá um alerta muito sério. Não é todo mundo que usa o nome de Jesus que vai se encontrar com ele em uma situação favorável no dia do grande juízo. Muito sério isso. O segundo ponto diz: em quem estamos alicerçados? E continuando ali o ensino de Jesus, nós vamos achar lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 até 27. O ensino sobre o prudente e o insensato. E Jesus diz assim: portanto, olha, se ele diz portanto, ele está se referindo, como eu disse na outra aula, ele está se referindo, é uma continuidade do ensino anterior, onde ele falou de falsos seguidores, pessoas que usavam seu nome, porém não tinham relacionamento com ele. Agora aqui Jesus fala assim, olha, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. O que nós vemos aqui de diferença entre as duas situações, o prudente e o insensato, é que há duas diferenças aqui. Primeira, com referência ao solo em que as casas foram construídas. Uma foi construída na rocha, outra foi construída na areia. E a segunda distinção que nós vemos aqui são dois homens. Um, ele é, como diz aqui, prudente, e o outro é insensato. O prudente, ele pega e constrói a sua casa sobre a rocha. O insensato constrói sobre a areia. Ora, a rocha é o firme fundamento, é o próprio Jesus, é a palavra do Senhor. E Jesus está dizendo aqui, ó, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como esse prudente. Pegou, construiu sua casa em rocha. Porém, quem ouve as palavras. Veja que essa pessoa ouviu as palavras. Ela ouviu o que Jesus tinha para falar. Só que essa palavra não transformou essa pessoa. Não mudou, não causou transformação, mudança de vida nessa pessoa. E essa pessoa ouviu, não praticou, então ela é como se ela tivesse construído a sua casa em um terreno arenoso, que não dá firmeza nos seus alicerces. E, como a gente sempre ressalta nessa mensagem, as duas casas, elas foram submetidas às mesmas condições. Por quê? Sobre ambas, tanto a construída na rocha quanto a construída sobre areia, veio chuva, veio rios transbordantes, veio ventos e a diferença. Uma aguentou essas intempéries, digamos assim, porque ela estava em firme fundamento, a outra não. Tá bem, queridos? Então isso é um exemplo para nós de que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, que é o firme fundamento, que é Jesus. Outra coisa que nós vemos aqui é que ouvir, né, como Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras. Mas aí Jesus fala assim, quem ouve, aí tem, nós digamos assim, ó, tem dois caminhos. A pessoa ouviu, mas pode acontecer duas situações. A pessoa ouviu e praticou, a pessoa ouviu e não praticou. Portanto, ouvir
nós vemos que ouvir é muito mais do que simplesmente estar distinguindo as palavras que se fala. Jesus, lá em Mateus ainda, capítulo 13, verso 9, versículo 9, vai dizer assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, todos ouvem, exceto aqueles que não podem ouvir, porque tem alguma dificuldade na audição. Agora, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Então, Jesus está dizendo que é possível a pessoa ouvir, mas essa palavra que foi ouvida não causar mudança nessa pessoa. Mas não porque a palavra não é poderosa em si para causar mudança. É porque a pessoa é resistente em quê? Em dar ouvidos a essa palavra. Não basta ouvir, precisa dar ouvidos a ela. Tá bem? Então, como eu disse aqui, ressaltei duas distinções em termos de terreno, rocha ou areia, e duas pessoas. Dois tipos de pessoas, um insensato e um prudente, conforme o terreno em que a casa foi levantada. Seguindo, nós vemos aqui no terceiro ponto a nossa identidade em Cristo. E aí vamos ler aqui o texto que nos é trazido, né? Nós vemos que o ensino de Jesus, todo esse ensino que foi dado aqui no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e agora o capítulo 7 de Mateus, o ensino de Jesus ele não é um ensino humano. Não é um ensino humano. O ensino ele é um ensino divino, ele é um ensino da palavra. Ele é um ensino que não foi Jesus, digamos assim, que trouxe essa palavra. Porque, queridos, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que saber que Jesus aqui na Terra, ele era homem. Ele era Deus, porque vindo de Deus, da semente divina, ele era Deus, porém sem as qualificações, sem as qualidades divinas, digamos assim, que ele acabou por abrir mão. Então Jesus não tinha onisciência, apesar que ele sabia muita coisa, ele tinha consciência de muita coisa, mas onisciência Jesus não tinha. Tanto que ele mesmo diz que sobre aquele dia que vai acontecer, o dia da redenção de Israel, a volta dele, ele fala que ele também não sabe. Mas ele não sabe enquanto homem aqui. Ele não era onipotente, porque ele orava para que as coisas fossem feitas pelo Espírito. Então, o ensino de Jesus não é dele mesmo, ele mesmo fala isso. Vejam lá, João capítulo 12, versículo 49, que vai dizer o seguinte: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então, Jesus, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus, vez ou outra, ele se retirava. Retirava do convívio das demais pessoas e ia fazer um particular, digamos assim, com Deus, com o Pai. E eu creio que eles tinham conversas de alto nível nesses momentos, né? Em que Deus Pai revelava para ele que era Deus Filho, mas destituído, digamos assim, por uma maravilha de Deus, destituído de toda aquela onisciência, né? Então Deus tinha que revelar para ele o próprio ensinamento da palavra. Jesus, ele aprendeu a palavra. Ele era sensível, ele aprendeu a palavra. E ele nos ensinou a palavra conforme ele aprendeu do Pai. E o finalzinho do nosso Sermão do Monte, ele vai nessa direção. Porque olha só o que fala o capítulo 7, versículos 28 e 29 de Mateus. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade,
e não como os mestres da lei. Então Jesus tinha autoridade. Você já viu uma pessoa falar com autoridade? Quando ela pega e fala sobre um assunto que ela tem conhecimento, ela realmente estudou. Às vezes ela não somente estudou, mas ela vive aquilo. Ela vive aquilo. Então ela vai falar com autoridade. E a gente que não conhece aquilo, para ouvir, fica às vezes até de boca aberta ouvindo a pessoa falar, né? Jesus, eu fico imaginando Jesus, quando terminou esse sermão do monte, aquelas pessoas como se diz aí, de queixo caído. Basbaques, né? Antigamente se usava esse termo. Basbaques. Com aquele ensino de Jesus. Deve ter sido tremendo esse dia aqui. E, queridos, o nosso caráter ele é formado, portanto, por essa essência que nós falamos aqui. Ouvir a palavra de Deus, mas deixar a palavra de Deus cair no nosso coração. Isso vai fazer com que nós sejamos transformados. E o apóstolo João, ele fala que um dia seremos transformados iguais a Cristo. Cristo é a coroa da glória. A coroa da glória. E um dia seremos iguais a Cristo. Um dia seremos, ainda não somos. E olha só o que João diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Um dia seremos transformados à imagem de Cristo. Essa imagem, queridos, não é de personalidade. Essa imagem é a imagem de caráter. Nós seremos puros, santos, imaculados, como Cristo é. Tá bem? Só que nós não devemos esperar isso de forma passiva. Um dia eu vou ser transformado à glória, à imagem de Cristo, então levo a vida de qualquer jeito aqui, vou levando a vida, já que um dia eu serei transformado à semelhança de Cristo. Não. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estão sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Portanto, a cada dia somos transformados um pouquinho mais parecidos com Cristo. Cristo era reto, Cristo era justo, Cristo era amoroso, misericordioso, bondoso. E é essa transformação que nós temos de ter na nossa vida. Nós precisamos pegar essa palavra do Senhor, meditar nela, fazer essa palavra ser a direção da nossa vida e deixar que a gente produza os frutos que essa palavra tem que produzir em nós. Então, queridos, concluindo, estudamos no trimestre o Sermão do Monte e o que a gente tem, se a gente puder fazer um grande resumo disso, qual que é o nosso anseio? Que nós possamos ter os ouvidos atentos à palavra do Senhor. Que a gente possa deixar essa palavra trazer transformação aos nossos corações. Que a gente possa, com isso, a gente possa ser transformado a cada dia à imagem do perfeito varão, que é Jesus Cristo. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Fica aqui renovado o convite para que você esteja conosco presencialmente às 9 horas, a partir dos domingos, todo domingo a partir das 9 horas. O nosso culto, ele começa às 9 horas, domingo da família, ele começa às 9 horas. Ele é transmitido online a partir das 10. Mas às 9 horas o culto já inicia. O culto não começa às 10. O culto inicia às 9 horas. E aguardamos você para que faça uma visita, esteja conosco lá, aprendendo, glorificando o Senhor, aprendendo a ser transformados cada dia à imagem de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo trimestre, o próximo estudo. E
A paz esteja contigo. Deus abençoe sua vida. Amém.